Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Assentar-se-á em seu trono glorioso e separará uns dos outros. Proclamação do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir que Jesus irá se assentar em seu trono glorioso para julgar. Este não é o tempo ainda do julgamento, é o tempo da misericórdia, mas virá o tempo do julgamento. Imagina você, um aluno que, sabendo que deveria prestar um exame escolar, que seria muito difícil, o seu mestre aproximasse dele em algum momento antes desse exame e desse para ele a pergunta que ele iria fazer no dia do exame. Como esse jovem iria se sentir, hein? Claro, certamente ficaria feliz, pois ele saberia com antecedência como responder. Imagina ainda se ele recebesse desse mestre, como ele gostaria que aquele jovem respondesse. É isso, esse evangelho fala disso. O Rei Jesus nos apresenta aqui o questionamento que nos será feito no último dia, no momento onde nós nos apresentarmos para o julgamento. Jesus mesmo afirma: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. E aí ele descreve: estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, era estrangeiro, me recebeste em sua casa, estava nu e me vestistes, estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste me visitar. E quando os justos perguntaram: quando foi que te vimos assim? Todas as vezes que fizeste aos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. E por outro lado, também o Evangelho fala que Jesus diz para uns:
afastai-vos de mim, malditos. E dá a mesma explicação. Tive fome, sede, estava nu, preso, doente. Não me visitaste, não me acolheste, não me alimentastes. Quando te vimos assim, Senhor? Todas as vezes que deixaram de fazer aos mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, temos aqui a pergunta final que importa na nossa vida. Jesus é muito claro neste evangelho com relação a qual a expectativa do Pai com relação a nós. Claro que temos tantas outras atividades e vivências que devemos observar, mas que nos leva a isso. Se essas vivências não nos levaram a esta atitude, teria sido tempo perdido, todas elas em nossa vida. Mas nós cremos na misericórdia do Senhor, cremos que o Espírito Santo que está nos conduzindo vai nos dando a graça de viver esta realidade. Servir e anunciar o reino com obras de misericórdia não é uma exclusividade para alguma comunidade, para nós missão, para alguma realidade na igreja, mas é um compromisso que o Senhor espera de cada batizado, de cada um de nós. Por isso vamos pedir a Deus esta graça nesse tempo de quaresma, tempo de conversão, de mudar de direção, onde nós devemos mudar a nossa conduta, a nossa atitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos dê a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.